Qual é a sua opinião sobre aventuras? Oi, eu sou a Cris e esse é o Falando Pensamentos, podcast onde, como o próprio nome já diz, eu falo os meus pensamentos. Sejam bem-vindos. Para muitas pessoas, a definição de aventura envolve explorar o inexplorado, fazer uma trilha, fazer coisas que saiam do comum. Já para mim, uma aventura é qualquer coisa que saia minimamente do que eu planejei. Hoje, por exemplo, eu planejei ter um tranquilo dia de trabalho e às 10h40 da manhã, tal como um filho que avisa para a mãe que precisa levar cartolina e um prato de salgado no dia seguinte, minha irmã me avisou que tinha combinado de membros da minha família virem almoçar aqui em casa, o que me causou uma pane mental, porque eu lido muito mal com a adversidade. O que é engraçado, porque na verdade eu não lido mal com a adversidade. Com a adversidade eu lido bem, mas eu lido mal com o fato de ter que lidar com a adversidade. Então, por exemplo, se uma adversidade ela se põe no meu caminho, eu lido com ela, tranquilo, pode vir, joga aqui que a mãe mata no peito, vou resolver. Mas eu não vou resolver numa boa, eu vou resolver com extremo sofrimento psíquico por estar tendo que resolver uma adversidade. Então não é que eu não saiba lidar com a adversidade, eu resolvo a adversidade. O problema é que eu fico muito bolada de ter que lidar com a adversidade. E a adversidade para mim é qualquer coisa. Uma mínima mudança de plano já é considerada uma adversidade, eu não fico tranquila. Então hoje, quando eu tive que mudar todo o meu planejamento para incluir um almoço familiar, eu vou ficar semanas lidando com isso. Já outras pessoas não, elas vão lidar tranquilamente porque elas têm um espírito mais aventureiro. Eu não me considero aventureira, não por opção. Todavia, eu tenho sim comportamentos um pouco aleatórios e erráticos que, para quem tá vendo de fora, pode parecer que eu vivo aventuras, mas na verdade é só um grande conjunto de decisões impulsivas e mal planejadas que às vezes resultam em coisas. E você pode dizer, mas não são assim todas as aventuras? Acho que não. Acho que uma aventura verdadeira, que faz da pessoa de fato uma aventureira, que eu não sou uma aventureira, eu sou uma aleatóriazeira. Coisas acontecem comigo porque eu tenho uma maneira esquisita de tomar decisões. Mas eu acho que para você se auto-intitular e ser considerado um aventureiro, isso implica nessas decisões serem conscientes. É você acordar, levantar da sua cama e escolher a aventura. Eu nunca escolho a aventura. Eu detesto coisas que saem do planejado. Eu detesto mudanças. Quando eu morava em República, na faculdade, teve um dia que eu cheguei em casa e tinha uma menina que morava lá, Mariana, e ela simplesmente, eu dividia quarto com mais duas meninas, ela estava com um spray de tinta jet pintando a beliche que ela e outra menina dormiam de branco. E ela falou, a próxima coisa que eu vou pintar vai ser a sua cama. E eu falei, não vai não, amor, não vai não. Porque naquela época todas as minhas posses resumiam-se a essa cama doada que eu ganhei e uma cômoda que eu tinha comprado para guardar minhas roupas que combinavam com a cama. E assim, tirando toda a absurdidade do fato que ela estava dentro de um quarto, fechado, com uma tinta jet, pintando uma cama, sem nem forrar o chão com jornal nem nada, que é o tipo de coisa que apenas o ambiente universitário coletivo pode te proporcionar, eu não tinha como lidar com a minha cama ser branca do nada. Que é uma coisa muito tranquila de lidar, na verdade, mas naquele momento era demais para eu ceder. Uma outra coisa que essa mesma menina fazia é que na República tinha o tempo ali, né, de cada um arrumar a casa. E quando era a semana dela, ela mudava todos os móveis da casa de lugar. E eu chegava da faculdade, aquilo me causava um pânico, uma sensação horrorosa que eu não sei explicar, mas era tudo que eu conhecia e tudo estava simplesmente em outro lugar. E eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa que eu vivo tão nos meus pensamentos, tão
dentro mais da minha própria cabeça, que são poucas as coisas que me prendem no tecido da realidade. E essas coisas eu me apego muito a elas, porque eu preciso delas pra entender que o mundo é real. Então, quando eu cheguei, depois de ter feito uma prova horrorosa de cálculo 1, que eu já havia reprovado, e ela tava lá com aquele spray, aquele cheiro, aquilo foi demais pra mim. E foi assim que começou o fim da nossa república, com a minha incapacidade de aceitação da mudança da cor de um móvel. Daí pra lá foi só ladeira abaixo. Em todos os sentidos, inclusive nesse meu sentido, que se eu estava achando ruim lidar com aquela mudança, tive que lidar com muitas outras mudanças. Mas é isso. Vivi muitas aventuras com essa mudança, mas eu não escolhi a aventura. Então eu não acharia justo ser chamada de aventureira. Eu só vivo consequências, como eu bem já falei pra vocês. Então eu acho que uma pessoa que é aventureira, como Lulu Santos falou, tolice é viver a vida assim, sem aventura. Eu acho essa frase tão opressora, porque existem vários de nós aqui no mundo que não gostamos de aventura. É um problema gostar de tudo igual no mesmo dia? E aí, por exemplo, o Chico Buarque fez a música Cotidiano, todo dia ela faz tudo sempre igual. E essa música é uma crítica também. Tipo, pessoal, precisamos de representatividade midiática de pessoas que não gostam de aventura. Porque os cantores, os compositores, os poetas, os escritores, que eu até sou uma, eles querem fazer a gente acreditar que a gente precisa da aventura. Eu não acho que toda a humanidade precisa de aventura. Eu acho que convém, para a evolução da espécie, segundo Charles Darwin, que alguns de nós resolvam entrar numa caravela e atravessar oceanos desconhecidos só porque querem uma especiaria. Mas enquanto isso, convém que outros de nós fiquem em casa fazendo a mesma coisa todo dia, até porque talvez o que está buscando especiaria nas Índias encontre um outro continente e não se sabe o que vai acontecer lá e talvez ele nunca volte. Então é importante que a humanidade tenha para onde voltar. E agora pensando, talvez justamente isso de eu não ser aventureira, que eu acho que é uma coisa minha de personalidade, na verdade seja um mecanismo evolucionista para garantir a sobrevivência da espécie, que por razões aleatórias, alguns vêm com o gene da aventura, outros não, porque o corpo humano já entendeu que não faz bem se todo mundo for aventureiro. Então eu sou uma não aventureira e orgulhosa disso. Enquanto antigamente era normalizado você querer sair pelo mundo em busca de aventura, e quando eu já fui jovem, adolescente, tinha uma frase que ela alugava um triplex assim na minha cabeça, que era assim: eu nasci tarde demais para explorar a Terra e cedo demais para explorar o espaço. E com toda a intensidade que eu apenas senti aos meus 16 anos e depois nunca mais senti nada remotamente parecido, essa frase ela me dava um senso de imensidão e também de pequenez. E eu pensava, como eu queria ter podido descobrir continentes, passar na passagem de Drake e chegar até a Antártica numa coisa que não é um cruzeiro postado no TikTok, e sim um descobrimento. Como eu queria ir colonizar outros planetas. Inclusive quando abri esses sites tipo, gente para colonizar a Lua, gente para colonizar Marte, eu sempre me inscrevia. Como eu era uma criança que ficava muito na internet, eu usava a internet um pouco para o mal, que era ler fanfics de sexo escritas por outras garotas virgens, o que deixou minha noção de sexo completamente equivocada, como eu já contei no episódio anterior. Mas eu também fazia coisas muitíssimo mais interessantes, como, por exemplo, escrever e-mails pro Paulo Coelho, implorando para ele ser meu mestre. Não, juro, não ironicamente, eu sempre fui uma criança que gostava muito de ler. E em casa não tinha muita referência de leitura. Então eu ia na biblioteca da escola e eu li o que eu achava que deveria.
E, bem, nessa época todo mundo sabia que o maior escritor brasileiro era o Paulo Coelho. Portanto, obviamente eu fui ler o Paulo Coelho. Eu fui ler na ordem cronológica. E o primeiro livro dele chama Diário de um Mago, que é o livro que ele conta como ele foi fazer o caminho de Santiago de Compostela. E aí ele tinha um mestre, e aí tem vários rituais no livro. Ritual para você, sei lá, invocar seu mentor. E, obviamente, eu fiquei fazendo os rituais. E eu devia ter, sem sacanagem, 10, 11 anos de idade. E como eu tinha ausência de figura paterna, por que não escolher o Paulo Coelho para ser meu pai? Então eu enchi a caixa de e-mails dele pedindo para ele ser meu mestre, porque eu tinha certeza, tal como provavelmente todo mundo que leu o livro, que eu tinha que ir no caminho de Santiago de Compostela encontrar a minha espada também e ter um mestre. Infelizmente ele nunca me respondeu, não meus e-mails, mas eu já falei com o Paulo Coelho. Não falei diretamente, mas indiretamente ele falou comigo. O que foi um pouco traumático, que foi o seguinte: teve um dia que vazou a notícia que o Raul Seixas dedurou o Paulo Coelho para a ditadura. Ou algo assim, talvez eu esteja espalhando uma fake news, mas era algo nesse sentido, sobre o Raul Seixas. E aí eu fui fazer uma brincadeira no Twitter e eu falei: Raul Seixas cancelado. Pois por alguma razão, Paulo Coelho himself, em pessoa, quis responder este meu comentário. E ele falou: deixe disso, eu mesmo já perdoei o Paulo Coelho, o Raul Seixas. E me deu um sermão sobre perdão, sendo que beleza que você perdoou o Raul Seixas, Paulo Coelho, mas eu já te perdoei por não ter sido meu mestre, por nunca ter respondido nenhum dos e-mails que eu mandava lá na caixa de contato do seu site. Então não venha falar de perdão pra mim, porque tal como eu não estou pronta para ser uma aventureira, eu também não estou pronta para te perdoar. Não apenas por isso, mas por você ter me deixado com medo, pavor do Raul Seixas. Porque nesta mesma época que eu li o Diário de um Mago, eu também li o livro que eu acho que é As Valquírias. As Valquírias, onde você conta do pacto que vocês fizeram. E eu era uma criança, Paulo Coelho. Eu era uma criança católica que tinha medo do demônio. Ainda tenho, na verdade, até hoje, graças a você, que talvez até tenha sido uma boa coisa que você me fez. Mas eu li seu livro As Valquírias, em que você falava que vocês fizeram um pacto, e aí o demônio foi lá atrás de você, e você teve que ir para baixo do chuveiro, com uma bíblia na mão, e ficar rezando, esperando o demônio ir embora, coisa que o valha. E eu li isso aos 11 anos de idade. E até hoje eu não consigo ouvir Raul Seixas. Se eu tô numa festa e toco, eu me dá arrepio, porque eu sabia que Raul Seixas e você eram do demônio. Mas de você eu não fiquei com medo, não. Fiquei com medo só do Raul Seixas. Será que eu te perdoei por isso? Então, assim, se eu falei que Raul Seixas estava cancelado, eu falei ironicamente, você, tal como o maior escritor do Brasil, na minha opinião, de criança de 11 anos, deveria saber, eu não te perdoei. Tá? Se você estiver ouvindo isso, Paulo Coelho, eu não te perdoei porque você causou danos irreparáveis à minha mente, assim como várias outras coisas que foram consequência de ser exposta a conteúdo inapropriado para minha idade quando eu era criança e adolescente. E um dia o Paulo Coelho foi dar uma entrevista sobre o Raul Seixas, que era a mosca que pousou em sua sopa, e ele estava lá na Suíça, onde ele mora, e uma mosca ficou aparecendo lá. Ele deu uma risadinha e ficou: Raul, por que você fez isso, Paulo Coelho? Eu já tinha medo antes, e aí quando eu adulta vi isso, obviamente eu fiquei com mais medo ainda. E aí tem pessoas que têm esse tipo de aventura, tal como do Paulo Coelho e do Raul Seixas, que é de fazer um pacto. Uma época eu já pensei nisso, porque eu queria muito saber todos os segredos do universo e também eu via muito Supernatural. Mas que eu tive criação extremamente católica, eu seria incapaz de tentar uma coisa nesse sentido. 2, que nem vou falar aqui. Desculpe, Deus. Dito isso, o máximo de aventura que eu posso fazer realmente é mudar os quadros da minha parede de lugar. E isso me leva semanas para ter esse tipo de decisão, ao contrário, por exemplo, da KCL, que anda nas ruas, troca um cheque e muda uma planta de lugar. Eu não mudo. E por muito tempo, me entender como diferente
da classe artística, dos escritores, dos músicos, eu não entendia muito o que era. Eu ficava na minha terapia chorando porque eu sou uma escritora e eu queria ser tipo a Clarice Lispector ou a Virginia Woolf. Só que eu sou uma escritora mais engraçadinha. E eu tinha pavor de ser engraçada. Eu queria ser inteligente. Hoje em dia eu acho que eu sou inteligente e engraçada. Mas, por outro lado, Clarice Lispector não era muito aventureira. Mas, tal como eu, ela tirava aí uma aventura de coisas muito triviais, como pegar um ônibus. Que é uma coisa que nós temos em comum, porque eu também já peguei ônibus. Mas, tirando isso, eu acho que a gente não tem muitas coisas em comum. E era por isso que eu chorava na minha terapia. Hoje eu me sinto num lugar muito mais confortável de assumir quem eu sou, estar confortável em quem eu sou. Mas levou, assim, uns 2 anos aí de intensa terapia para eu me assentar. Hoje eu li uma coisa que falava que muitas crianças, enquanto viviam, ficavam meio, eu preciso muito sobreviver isso aqui para eu virar adulto e me tornar quem eu sou. Eu não tive esse problema, porque eu não sabia quem eu era. Quem eu sou é um processo de descobrimento que começou ali por volta dos meus 15 anos e que vem se estendendo até hoje. Eu descubro diariamente coisas sobre mim que nem eu mesma imaginava. Quando eu ligo o microfone para falar esse podcast, eu não faço a mais remota ideia do que eu vou falar. Às vezes eu sinto que tem 2 de mim no meu cérebro. A eu, consciente, e a outra eu, que sabe muito mais do que eu sei, mas que ela só sabe quando fala. Tipo assim, se eu tentasse pensar tudo isso que eu tô falando na minha cabeça, provavelmente eu não ia pensar. Mas eu começo a falar, várias coisas que eu nem sabia que sabia, elas aparecem, o que é bem engraçado. Então eu diria nesse sentido que pra mim é uma aventura viver dentro da minha própria cabeça, é uma aventura ser surpreendida por mim mesma todos os dias, é uma aventura nunca saber o que eu penso até eu falar. Quem fala tipo, pense antes de falar, impossível, porque eu penso falando, que já me causou muitos problemas, como por exemplo esse aí do Paulo Coelho, onde eu digitei, né, que também é uma forma de falar, e ele resolveu me cancelar por cancelar o Raul Seixas, que Deus ou outras coisas o tenham. Eu acho que hoje em dia já está normal falar mal de trilha ou pessoas que fazem trilha, e eu nunca entendi o apelo. Tipo assim, andar que é uma parada muito legal. Andar já foi uma coisa boa pro ser humano, mas faz um tempo, onde a gente era caçadores-coletores e a gente precisava andar por aí, caçando e coletando alimentos. Mas desde que a gente resolveu se assentar em vilas, ficou meio old fashioned, meio, sabe, pra que a gente vai ficar andando? Então, assim, andar já é uma parada que eu não curto. Não sei o que é o sedentarismo. Eu estou fazendo minha parte de ser sedentária para que a evolução das espécies de Charles Darwin entenda que o ser humano não quer mais andar e ele dê um jeito de fazer nosso corpo sedentário se adaptar e ficar de boa. Porque se todo mundo quiser lutar contra isso, fazer academia, andar muito, porque o corpo humano não foi feito para ser sedentário, o corpo humano nunca vai ser feito para ser sedentário. Por isso eu prefiro ser sedentária, para que o corpo humano entenda que agora a nova onda do ser humano é ser sedentário e ele se adapte ao sedentarismo. Então você aí que está seguindo recomendação da OMS, que não quer ser sedentário, repense. Repense, porque você pode estar fazendo muito mal para toda a humanidade, porque aí para sempre as pessoas vão ter que ficar querendo andar ou fazer trilhas. E aí a trilha também tem um apelo da contemplação. Odeio contemplar. Eu sou viciada em estímulo, viciada em celular, em falar, em pensar. Então eu preciso muito que sempre tenha alguma coisa acontecendo ali. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma trilha, eu preciso estar ouvindo um podcast. Eu não gosto de ficar sozinha com meus próprios pensamentos, observando belas paisagens, que nos leva aí a outra coisa que muitas pessoas que fazem trilha valorizam, que é chegar lá e ver uma vista. Pessoal, já foi inventada há uns 150 anos a fotografia. Você não precisa ir até um lugar para vê-lo. Você pode ver uma foto. Eu me contento com a vista com a foto de qualquer bela vista. Não precisa me levar até lá para ver a vista. Eu só fiz trilha uma vez na minha vida,
que foi simplesmente uma trilha de 7 quilômetros morro acima, no meio da floresta amazônica, para dormir na floresta. Por que eu fiz isso? Não sei, porque eu nunca tinha feito trilha. Eu odeio trilha. A coisa que eu mais tenho medo no mundo é espíritos e seres da floresta. E por alguma razão, um dia eu conheci uma mulher num barco e ela falou que ela tinha dormido na floresta. E eu fiquei tipo, quero dormir na floresta. Que já era uma ideia que, sei lá, é isso que eu tô dizendo pra vocês. Eu não pensei, nossa, quero viver uma aventura de ir na floresta, como eu sou aventureira. Eu só pensei, não quero dormir na floresta. Por razões que até hoje eu desconheço, eu não faço ideia de por que eu quis fazer isso. E aí eu fui lá e fui dormir na floresta. E aí simplesmente começou a chover no lugar que a gente estava dormindo, que já era tipo um mirante. E a gente teve que sair andando no meio da noite pela floresta, no escuro, para ir dormir numa cabana de caça abandonada, que não tinha parede. Então, o nosso guia começou a fazer uma fogueira quebrando galhos com a mão, que no outro dia ele me revelou que ele quebrava com a mão, porque ali perto daquela cabana morava uma curupira, que se você cortava com a faca, ela vinha ficar passando por baixo da rede de noite. Gente, eu tenho muito medo. Ele sabia que eu tinha medo, por isso ele só me contou quando a gente saiu da floresta, mas agora eu tenho medo retroativo. E essa foi a primeira e única trilha que eu fiz em toda a minha vida, e eu não pretendo fazer outras, porque literalmente não foi uma experiência que valeu a pena. Se eu tivesse só continuado onde eu estava numa boa, ia ter sido muito mais tranquilo. Vi uma árvore de 1000 anos? Vi, mas adivinha só, essa árvore também era protegida por uma curupira. E aí o guia deixou cigarro e fumo pra ela lá e cachaça. E eu falei, para que você está fazendo isso? E ele falou, para a curupira que mora aqui. E eu fiquei tipo, ótimo. Realmente eu fiz uma terapia de choque com os meus medos. Então eu pensei, talvez fazendo isso, os meus medos vão acabar. Não acabaram, ficaram piores. Eu botei uma coberta na minha cabeça lá quando ele apagou a luz, e eu só tirei no outro dia quando todo mundo acordou. E pra piorar, nesse episódio eu peguei sarna humana. Ou seja, eu tentei ser aventureira. Eu não tirei basicamente nada de bom disso. Tenho certeza que outras pessoas tirariam, mas é que não é quem eu sou. Eu não tiro boas coisas da aventura. Eu tiro ótimas coisas de ficar em casa, deitada no ar-condicionado, jogando um jogo de celular do peixe que eu sou viciada em jogar. Minha maior aventura é ganhar bônus de meia hora de vida ilimitada no jogo do peixe e ficar lá. Eu não decido pela aventura, eu não tenho esse prazer na aventura. Na verdade, a aventura me dá um desprazer, porque como já exploramos longamente aqui, eu sou controladora. Então, tudo que foge do esperado, do combinado, eu não gosto. Vou lidar, mas não vou gostar, não vou curtir, não vou compartilhar, não vou lá na pedra do telégrafo tirar uma foto pendurada com uma pessoa me segurando em cima para parecer que eu estou caindo de um precipício, quando na verdade aquela pedra está a 3 metros de altura. Eu não sou essa pessoa, e eu acho que Lulu Santos, não é que tolice seja viver a vida assim sem aventura. Tolice é você querer dizer ao outro o que fazer da vida dele. Porque nós, sedentários e não aventureiros, estamos na vanguarda da espécie humana. Dito isso, se você tiver uma irmã, cuidado, porque ela pode convidar toda a sua família para almoçar na sua casa e só te avisar faltando 1 hora. Evite cancelar pessoas que já morreram. Se você tem falta de figura paterna, não tente projetar em ídolos do seu país. E não vá fazer uma trilha no meio da floresta amazônica, a não ser que você realmente curta muito esse tipo de atividade. Até a próxima.